No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a hidrocefalia de pressão normal, ou HPN. E eu vou basear esse vídeo em algumas perguntas que vocês que me seguem mandaram por aqui. A primeira pergunta é: por que acontece a hidrocefalia de pressão normal? A hidrocefalia de pressão normal, ou HPN, acontece por um acúmulo anormal do líquor, que é o líquido que banha o cérebro e a espinha. Nos pacientes com HPN, a produção desse líquido fica aumentada, enquanto a absorção não dá conta de absorver esse excesso de líquido. Então o líquido se acumula no cérebro principalmente, dando sintomas da doença. A segunda pergunta: acomete qual faixa etária? A hidrocefalia de pressão normal é uma doença comum de pessoas idosas, principalmente aquelas pessoas acima de 70 anos de idade, mais ainda acima de 80 anos de idade, e também aquelas pessoas que já têm alguns outros problemas de saúde. Terceira pergunta: é comum ter HPN? Para vocês terem uma ideia, a prevalência de HPN na população de 70 a 79 anos de idade é de cerca de 0,2%. Uma prevalência baixa. Mas quando a gente vai para a população com mais de 80 anos de idade, a prevalência sobe para 5,9%. Ainda é muito raro, mas vocês conseguem notar como a prevalência, como a chance disso acontecer, aumenta com a idade. Próxima pergunta: quais são os sintomas da HPN? A HPN tem o que a gente chama de uma tríade clássica de sintomas, que são alteração de marcha, incontinência ou problemas de controle ou fecal ou urinário principalmente, e alterações cognitivas. Desses três sintomas principais, o mais importante de estar presente é a alteração de marcha, que em todos os casos costuma ser ou sintoma mais exuberante ou sintoma mais óbvio, ou o primeiro sintoma que acontece. É uma doença que se instala ao longo de cerca de 3 meses, então não é nem uma instalação muito súbita e nem uma instalação muito demorada. E é muito importante frisar que essa alteração de marcha de um paciente com HPN é uma alteração simétrica, ou seja, que acomete as duas pernas igualmente. Próxima pergunta: como é feito o diagnóstico da HPN? O diagnóstico da HPN é baseado principalmente na história do paciente, ou seja, em quanto tempo aquele problema se instalou, quais são os sintomas que aquele paciente tem, o exame neurológico. Também utilizamos para o diagnóstico alguns exames de imagem que são muito importantes, principalmente a ressonância magnética. Mas cuidado, eu já vi muito erro diagnóstico com HPN, muito diagnóstico de HPN sendo dado errado, porque o médico simplesmente olhou, achou que tinha muito líquido no olhômetro e falou: não, isso é HPN. Existem medidas específicas de ressonância magnética, que eu não vou entrar aqui em detalhes, mas que ajudam a gente no diagnóstico. São medidas e relações e números específicos para ajudar a gente nisso. Não é só no olhômetro. Além disso, a gente tem à nossa disposição um teste chamado TAP Test, que ele funciona da seguinte forma: o paciente é avaliado em relação aos sintomas, principalmente alteração de marcha, alteração de cognição e alterações urinárias, antes do teste. O teste é feito com uma punção lombar, como se fosse um procedimento de dar uma anestesia para parto. Só que nesse procedimento, o profissional tira cerca de 30 a 50 ml do líquido da espinha. Depois de fazer esse procedimento, o paciente é reavaliado e a gente consegue ver se os sintomas melhoraram. Esse teste não só ajuda a gente no diagnóstico, mas ajuda a gente também a entender como o paciente se comportaria ou se beneficiaria do tratamento. Próxima pergunta: HPN pode ser confundida com doença de Parkinson? Sim! Muitos dos sintomas que eu citei da HPN, como alteração de marcha, alterações urinárias, alterações cognitivas, eles podem acontecer em pessoas com doença de Parkinson. Temos dois grandes trunfos na manga para a gente conseguir diferenciar essas duas condições. Primeiro, que na doença de Parkinson, essas alterações que a gente vê na HPN, elas são tardias. Elas não vão começar com 3 meses de história, elas vão começar com anos, às vezes décadas depois do primeiro sintoma de parkinsonismo que aquele paciente teve. E outra questão é que os sintomas parkinsonianos, principalmente lentidão de movimentos, rigidez, até mesmo alteração de marcha em pessoas com doença de Parkinson, eles são, pelo menos no início, muito responsivos ao tratamento da doença de Parkinson, principalmente o tratamento com a levodopa, que é o nosso padrão ouro de tratamento. Enquanto naqueles pacientes com hidrocefalia de pressão normal, eles podem tomar
um monte de remédio para Parkinson que não vai melhorar os sintomas. Então isso ajuda muito a gente no diferencial. Importante lembrar que existe uma lista gigantesca de diagnósticos diferenciais para pessoas com HPN. Não só a doença de Parkinson, mas a doença de Alzheimer, outros parkinsonismos atípicos, deficiência de vitamina B12, neurosífilis, alterações de medula. Todos esses diagnósticos diferenciais, principalmente os tratáveis, precisam ser excluídos antes da gente dar um diagnóstico de HPN. Próxima e última pergunta. Existe cura para HPN? Sim, não existe atualmente nenhum remédio que cure a HPN, que trate pessoas com HPN, mas existe uma cirurgia que consegue melhorar os sintomas da HPN. Essa cirurgia é a drenagem do líquido, do excesso de líquido, do líquor, né, que banha o cérebro e a espinha. Esse tratamento é feito, óbvio, por um neurocirurgião capacitado, tá? Não é feito por um clínico ou por outra especialidade qualquer. Esse neurocirurgião vai colocar uma mangueirinha dentro do cérebro do paciente e por dentro do corpo ele vai passar essa mangueirinha até a cavidade abdominal do paciente. E essa mangueirinha vai ser capaz de drenar o excesso de líquido que está causando os sintomas. A alteração de marcha costuma ser a que mais melhora, seguida das alterações urinárias e ou fecais. Em relação à alteração cognitiva, a melhora é um pouco variável, mas 60 a 80% dos pacientes referem uma melhora global depois da cirurgia. É importante frisar que aquele teste que eu falei há pouco, o TAP teste, ajuda muito a gente a prever qual paciente que vai se beneficiar da cirurgia ou não, mas esse tratamento costuma ter bons resultados. E aí, você já conhecia todos esses fatos sobre a hidrocefalia de pressão normal ou HPN? Essa não é uma doença que eu particularmente trato ou acompanho no meu consultório, mas muitas vezes essas perguntas surgem para mim exatamente porque HPN é um diagnóstico diferencial da doença de Parkinson e acaba que eu tenho que lidar com esse diagnóstico diferencial com uma certa frequência na minha prática clínica. Se você ou algum familiar seu tem suspeita de HPN, procure um profissional bem qualificado para te ajudar a dar o diagnóstico correto. Eu vejo muito diagnóstico errado de HPN por aí. E, claro, te encaminhar para um neurocirurgião competente que vai conseguir tratar o problema seu ou do seu familiar. Gostaram do vídeo? Se ficaram com alguma dúvida, deixem aqui embaixo e até a próxima!